Hoje eu vou falar das crenças financeiras. Por quê? Porque as crenças financeiras, basicamente, são sentimentos de verdade que nós assumimos em relação a certas premissas financeiras, nomeadamente em relação ao dinheiro e em relação à riqueza. Isto é importante porque as nossas crenças determinam os nossos pensamentos determinam os nossos sentimentos e os nossos sentimentos determinam os nossos comportamentos e, no final, os nossos comportamentos determinam os nossos resultados. Isto significa que os nossos resultados financeiros, o facto de termos ou não termos dinheiro suficiente num determinado momento da nossa vida, resulta precisamente das crenças financeiras que temos na nossa vida. Por outras palavras, se eu quiser ter melhores resultados financeiros, se eu quiser eventualmente ser mais abundante, ter mais dinheiro, mais prosperidade financeira, eu tenho que prestar atenção às minhas crenças financeiras. Por outras palavras, eu tenho que indagar para perceber o que eu acredito em relação ao dinheiro, em relação à riqueza. E existe uma verdade fundamental que temos que ter em consideração para podermos de facto mudarmos os nossos resultados. É esta: os nossos resultados advêm, em primeiro lugar, das nossas ações. O que nós fazemos com o dinheiro é que determina como nós estaremos em termos financeiros. Por isso é que ter ou não ter dinheiro não tem a ver com a quantidade de dinheiro que nós eventualmente recebemos ao longo da nossa vida. Ter ou não ter dinheiro tem a ver com o que nós fazemos com o dinheiro que nós recebemos. Tem a ver com o nosso comportamento em relação ao dinheiro que nós recebemos. Só que este comportamento em relação ao dinheiro, ele advém daquilo que nós acreditamos em relação ao dinheiro e em relação à riqueza, ou seja, ele advém das nossas crenças financeiras. E se nós tivermos crenças limitantes, ou seja, crenças negativas em relação ao dinheiro ou à riqueza, o nosso comportamento em relação ao dinheiro ou em relação à riqueza vai ser tal que produzirá um resultado negativo em relação ao dinheiro e em relação à riqueza. Isto significa que, se nós quisermos ter resultados positivos em relação ao dinheiro ou em relação à riqueza, nós temos que eliminar essas crenças negativas, essas crenças limitantes da nossa mente e adotarmos novas crenças positivas, novas crenças fortalecedoras que vão nos permitir ter ações, comportamentos positivos, adequados para produzir um melhor resultado financeiro. Então, se nós compreendermos essa cadeia de resultado, em que qualquer resultado na nossa vida, inclusive o resultado financeiro, advém das nossas ações, as quais advêm dos nossos sentimentos, cuja origem está nos nossos pensamentos e mais profundamente nas nossas crenças, nós percebemos que na origem temos as crenças e no final temos os resultados. E um dos pontos fundamentais a perceber é que o nosso comportamento que dá origem aos nossos resultados, ele é congruente com as nossas crenças. Ninguém faz mais do que aquilo que ela acredita. Ou seja, nenhuma pessoa se comporta de forma incongruente com as suas crenças. Se eu acredito, por exemplo, que eu sou pobre, se a minha crença é de que eu sou pobre, os meus comportamentos vão ser comportamentos alinhados com a minha crença e, obviamente, que eles vão produzir um resultado de escassez financeira na minha vida. Pelo contrário,
se eu acredito que eu sou rico, que eu sou abundante, se na minha mente eu acredito que eu sou rico, que eu sou abundante, os meus comportamentos vão estar alinhados com esta crença e, por conseguinte, eu vou produzir resultados financeiros melhores, positivos, abundantes, de prosperidade. Então é fundamental que as pessoas percebam que elas é que criam o seu resultado financeiro com aquilo que está na sua mente. Porque a mentalidade é que gera a realidade. Só que quando nós temos uma realidade, essa realidade vai reforçar a nossa mentalidade. Porque se eu me apercebo no dia a dia de que eu não tenho dinheiro, eu vou me rotular como pobre, ou seja, vou introduzir na minha mente uma crença de pobreza, de escassez. E a crença não é mais nem menos do que a semente que eu estou a semear na minha mente, e essa semente vai dar o seu fruto, consoante a sua espécie. E o fruto será escassez, precariedade, dificuldades financeiras. Então, se você quiser mudar a sua situação financeira, o que você tem que fazer é analisar as suas crenças em relação ao dinheiro e em relação à riqueza. O que é que você atualmente acredita em relação ao dinheiro e em relação à riqueza? Porque é exatamente esta semente que está a dar o fruto ou os frutos financeiros que você está a colher hoje na sua vida. A sua mente é um terreno fértil onde você coloca as sementes, que são as suas crenças, e essas crenças vão germinar, vão crescer e vão dar frutos consoante a sua espécie. E se as suas crenças forem crenças limitantes em relação ao dinheiro e à riqueza, os frutos não poderão ser diferentes. Você terá na sua vida resultados de insuficiência financeira, de escassez de dinheiro, de dificuldades financeiras que vão reforçar as suas crenças. Porque os frutos, elas contêm sementes. E elas contêm sementes semelhantes ao fruto, à espécie do fruto. Então, se você produz resultados financeiros negativos, você colhe sementes consoante os resultados que está a ter. E essas sementes serão replantadas na sua mente, reforçando a sua crença de que você é pobre. E sendo pobre, você terá resultados de pobreza, porque o ser vem antes do ter. O ser pobre é um estado mental, o não ter dinheiro é uma consequência desse estado mental. Então, quando nós dizemos que nós nascemos ricos, é porque quando nós nascemos, nós não tínhamos essas sementes de pobreza e de escassez na nossa mente. Essas sementes foram colocadas, essas crenças foram colocadas na nossa mente. Pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pela sociedade, pela escola, por aquilo que nós vimos, sentimos, ouvimos ao longo do tempo. E são essas sementes que estão a dar hoje os frutos que você está a colher, que são frutos de escassez, de precariedade, dificuldades financeiras. A boa notícia é que isso pode ser mudado. Você pode mudar esse jogo. E como é que o faz? Reprogramando as suas crenças. Ou seja, destruindo as velhas sementes e adotando novas sementes, que são crenças fortalecedoras, que vão lhe permitir colher melhores frutos no futuro. Para terminar, eu queria então que percebesse claramente isso. Se a sua situação financeira atual é de precariedade, é porque as suas crenças atuais sobre o dinheiro e a riqueza são crenças limitantes. Se você quiser mudar os seus resultados atuais em relação ao dinheiro, em relação à riqueza, você terá que mudar primeiro a sua mentalidade. Você terá que mudar primeiro as crenças, as sementes que estão colocadas hoje na sua mente e que estão a dar os frutos que você está a colher hoje na sua vida. Tenha por isso um excelente dia. Que Deus vos abençoe.